Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês mais uma semana para a gente compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo, falando aos nossos corações, e eu espero que a sua vida seja impactada por Jesus. Amém? Queridos, esses livros que nós estamos lendo sobre os profetas menores, eles são curtinhos, né? Hoje mesmo nós vamos ler aí Obadias, que só tem um capítulo, e o livro todo de Jonas, que são 4 capítulos. Então eu te convido aí a mergulhar nesse tempo, que você aprenda muito com esses homens de Deus que tem muito a nos transmitir. Amém? No livro de Obadias, nós vemos aqui, queridos, que durante essa leitura nós percebemos, mas é interessante ver aqui uma indignação de Deus contra Edom. Edom, ele se levanta para fazer o mal a Judá e Jerusalém, e nós vemos aqui então algumas coisas que dá pra gente aprender. Eu vou te lembrar da história, mas Edom, ele é o filho mais velho de Esaú, e aí lembrar você também, né, que Esaú e Jacó, filhos de Isaac, que Jacó rouba, né, a primogenitura de Esaú e eles brigam, mas que nesta história eles passaram pela reconciliação. Mas é importante a gente ver aqui as consequências da atitude desses filhos, né, de Isaac, de Esaú e Jacó. Nós vemos que a sua descendência ou as suas descendências, eles passaram o resto da vida brigando, estando em guerra. E aqui, anos depois da história de Esaú e Jacó, nós vemos a consequência, que a nação de Edom, ela faz mal às nações de Judá e de Jerusalém. E eu queria te lembrar que no meio desta história, quem era o povo escolhido de Deus é o povo de Jacó, ou seja, de Israel. Lá na história, em Gênesis, capítulo 35, no versículo 10, a palavra diz que Deus mudou o nome de Jacó e deu a ele o nome de Israel. E aí, então, nasce todas as 12 nações, né? Então, nós vemos aqui, queridos, que Israel é o povo escolhido do Senhor e Deus tem um zelo muito grande com Israel. E aí nós vemos que Edom, quando ele confronta Jerusalém e Judá, ele está confrontando o próprio Deus. E nós vemos aqui um ensinamento, né, daquilo que Deus tem para nossa vida. Deus, ele vai nos proteger de todas as coisas, né? Nós estamos nos colocando como povo escolhido de Deus pelo que nós temos vivido no Senhor. E Deus, ele vai cuidar da gente em todos os detalhes. No livro de Jonas, nós vemos aí então a história desse profeta, né? O livro de Jonas, ele contém muitos princípios aí que nos ensina, que nos aperfeiçoa, é muito bom ler. Nós vemos aqui que no princípio, bem no iniciozinho do livro, nós vemos que Jonas, ele foge de Deus, que diante da sua atitude ele acaba gerando algumas consequências para aquelas pessoas que estavam em volta. Mas nós vemos que diante dele só tinha 2 caminhos: ou ele morria, ou ele se arrependia do seu pecado e decidia então servir ao Senhor e cumprir o seu chamado, né? E aí nós vemos aqui que Jonas, ele decide então obedecer a Deus. Ele não quer morrer na barriga desse grande peixe, então ele decide obedecer a Deus. E a consequência da obediência de Jonas foi que Nínive, que tinha 120 mil habitantes, ela se converte ao Senhor. 120 mil pessoas dá as costas para o pecado e diz sim para o Senhor. Aqui nós vemos alguns princípios, já na hora que você for ler, ou se você já leu, você vai ver que existem muitos outros pontos, mas que pela obediência no chamado, nós colheremos aquilo que Deus tem para nós e é eterno. E nós vemos aqui que a partir do momento que nós nos colocamos na missão, que nós queremos obedecer ao nosso Deus, Deus vai fazer muitas coisas como Ele já tem feito através de nós. E eu quero declarar isso sobre sua vida em nome de Jesus nessa manhã, que pela sua obediência muitas coisas virão acontecer, muitas pessoas irão se render aos pés de Jesus. E nós vemos aí que assim como Jonatas, em nome de Jesus, que nós possamos viver isso, de muitas pessoas se rendendo aos seus pés. Queridos, nós temos orado muito pela nossa igreja e que nós sejamos uma igreja totalmente ousada naquilo que Deus tem para as nossas vidas para cumprir o chamado e que jamais haja no nosso coração
o desejo de fugir da presença dele. Pelo contrário, que haja posicionamento no nosso coração e que Deus seja honrado em todas as coisas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe muito. Que essa semana seja um tempo de muito crescimento no Senhor. Deus te abençoe.